Chegamos! De Bem Com Você tá no ar. Que alegria ter a sua companhia em mais um programa. Olha só, gente, hoje a casa tá cheia e o papo aqui promete, viu? Já vou cumprimentar aqui as minhas amigas Ana Cláudia Rigueira e Isabela Hoffman. Meninas, bora pra mais um? Bora pra mais um. Estamos animada, hein? Esse papo aqui hoje. O tema hoje, gente, tá quentíssimo. Nós vamos falar sobre a saúde da mulher e entender de fato o que é autocuidado. Nós temos aqui duas convidadas especiais para esse bate-papo. A primeira, olha só, é mãe, médica, empresária e atleta nas horas vagas. Cirurgiã vascular com 30 anos de experiência, especializada no tratamento moderno de varizes sem cirurgia. Idealizadora e CEO da Clínica Cavalieri, voltada para a saúde da mulher. Estou falando de quem? Sei, tem um chute? Doutora Maria Luísa Cavalieri, seja muito bem-vinda, Malu. É um prazer estar aqui com vocês, muito honrada com esse convite. Não, a gente também está muito feliz. A nossa segunda convidada, gente, é médica, ginecologista, esposa e, olha só, amante de viagens. Recebe mulheres em todas as fases da vida no seu consultório, também é cirurgiã ginecológica, atua em estética íntima e trabalha com foco em climatério. Doutora Laís Carvalho, seja bem-vinda, uma alegria te receber aqui. Muito obrigada pelo convite, é um super prazer estar aqui hoje com vocês. Pois é, e você que está aí nos assistindo, conversa com a gente pelo WhatsApp. O número é o 3196428473. Vem, comenta aqui os assuntos que a gente fala no programa, manda uma sugestão de tema. O que você quiser mandar, você pode mandar, que a gente está aguardando seu contato. Então vamos lá, gente, bate-papo importante, né? A saúde da mulher é um assunto de interesse de toda a população feminina. A gente precisa trazer mais sobre esse assunto. Eu já vou começar aqui com uma perguntinha, tá? Qual que é o autocuidado, autocuidado que vocês mantêm na rotina? Quem quer começar? Eu posso começar. O meu autocuidado, que já tem alguns anos que eu priorizo, é usar o protetor solar antes de sair de casa. Que mesmo com a correria do dia a dia, muitas vezes a gente deixa para a última hora, mas o meu protetor eu não abro mão. Eu acho que são muitos mesmo, mas como tem que escolher um, eu acho que hoje na correria do dia a dia eu priorizo a atividade física, né? À toa que você já citou aí, né? Se tem que escolher, desse eu não abro mão. O meu autocuidado hoje é a minha vida espiritual. Então, eu não abro mão da minha oração diária, né? Sim. Eu acho que para mim é isso. Maravilha. A Malu já adiantou, são vários, né? Eu acho que hoje eu aprendi a priorizar algumas coisas. Dentro dessas prioridades, a minha principal talvez seja a alimentação saudável. Ouvindo vocês, a gente já tem essa ideia que o autocuidado ele é muito abrangente, né? Hoje eu estava aqui pensando assim, qual seria o autocuidado? Eu também ia na linha da alimentação. Eu tenho tentado me preocupar mais com isso e me dedicar, tirar um tempinho para isso, sabe? E a gente percebe que o autocuidado, ele pode vir das diversas formas, né? Como que vocês definem hoje o autocuidado? E junto com essa pergunta, né, queria entender, as mulheres estão se cuidando mais? Como que vocês avaliam isso? Olha, eu, depois de pensar muito, assim, até pelo tema do nosso programa, eu acho que autocuidado hoje é a gente aprender a priorizar as coisas importantes. Parece bobo isso, quando a gente fala priorizar, mas priorizar o quê? Eu acho que cada mulher, em cada fase da vida que ela está, ela vai ter uma prioridade. Então, assim, a gente pode ter tudo. Eu acho que nós, mulheres, podemos ter tudo que a gente quiser, mas não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Então, uma hora, o que é o seu autocuidado? É você saber estabelecer o que é importante para você naquela fase da vida. Então, é claro que atividade física, alimentação saudável, algumas coisas, elas sempre vão estar. Mas uma hora você precisa priorizar a família, no outro momento você vai priorizar o lazer, a outra hora você precisa dedicar ao trabalho e entender que priorizando as coisas importantes, você está se autocuidando e não se sobrecarregando, porque às vezes se você acha que você dá conta de tudo, o autocuidado, você tenta fazer tudo, o autocuidado não funciona, né? Então eu acho que o autocuidado é aprender a priorizar as coisas importantes, assim. É o que eu tento fazer também no meu dia a dia. Eu acho hoje, assim, né, como eu já, assim, sou a mais velha de todos aqui, a gente vai aprendendo ao longo da vida. E como médica, né, e atendendo predominantemente mulheres, eu vejo que é isso, as fases mudam, mas existem, assim, 5 pilares que eu acho que você tem que tentar manter em equilíbrio, né? Que é realmente a atividade física, a alimentação, o sono de qualidade, o gerenciamento do estresse e as conexões, né, de qualidade. Eu acho que assim, não adianta você focar muito em um e deixar os outros, né? Que é o que eu tento fazer. Eu foco na atividade física, até por outras questões pessoais, porque ele me ajuda no gerenciamento
gerenciamento do estresse, eu durmo melhor, eu como melhor. Então, ele acaba equilibrando os outros pilares. Mas eu acho que a gente tem que tentar focar nisso, pensando, né, nesse momento que eu estou agora, que é de pensar numa longevidade saudável. Então, a gente tem que tentar colocar esses 5 em equilíbrio, pensando lá na frente. Eu acho que, como o próprio nome fala, né, é cuidar de si mesmo. Né? E não é sobre egoísmo, né? Eu acho que passa muito pelo autoconhecimento e entender que quando a gente cuida, né, principalmente nós como mulheres, com a vida que a gente tem hoje de multitarefa, a gente precisa se cuidar, né? Porque quem cuida precisa também se cuidar. Né? Eu entendo que é um pouco por aí. A gente falou, né, no outro programa sobre a questão das redes sociais, da tecnologia. Eu, gente, vejo que existe uma romantização nas redes sociais, sabe? E eu já falei aqui nesse programa antes que o autocuidado vai muito além do skincare, né? Talvez essa desconstrução, porque o autocuidado, ele não é só uma questão estética, mas também pode ser, né, isso? Também. Porque, assim, a gente percebe que passar uma maquiagem hoje pode te deixar bem, entende? E eu vou compartilhar. Quando eu tô com as minhas unhas feitas, gente, eu me sinto muito bem. Eu não sei o que acontece, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar só nisso, né? A gente precisa expandir esse autocuidado. Na verdade, eu acho que as pessoas têm que fazer uma análise e definir os objetivos de vida e o que elas querem para si, porque cada pessoa vai ter um tipo de autocuidado. De repente, a unha bem feita te remete a alguma boa lembrança que não é só a estética, né? Vai além disso, vai para o seu emocional. E isso impacta, eu acho que na vida de uma maneira muito grande. Por exemplo, eu hoje, com 36 anos, eu já estou numa fase que eu estou igual a doutora Malu. Eu já estou pensando em como envelhecer bem. Então, se atividade física há 10 anos atrás não era tão importante para mim, hoje é. Porque eu já penso assim, ai meu Deus, quando eu tiver 50 eu vou estar conseguindo agachar para amarrar um sapato. Exato. Sim. Então, assim, hoje eu priorizo muito atividade física também, né, doutora? Começa a aparecer dor em tudo quanto é lugar. Então, agora eu falo assim, ai, eu tenho que ir na academia, porque senão não vou dar conta da minha coluna. Ah, mas você é muito nova. Não, gente. Aqui, eu fui no médico e ele falou, a dor aparece em qualquer idade, né? Só não tem idade para aparecer. Então, hoje, a atividade física é um autocuidado. Na verdade, mesmo que inconsciente, porque muitas vezes eu não estava preparada para fazer, mas uma dor me obriga a ter esse autocuidado comigo mesma, né? Uma disciplina ali, um foco que eu realmente não sou muito focada para isso, mas me obriga a ter. Porque muitas vezes, a gente às vezes pensa autocuidado sempre nessa parte da estética. Claro, você falou da unha, eu lembrei de mim. Eu vivo sem a unha feita. E aí eu olho e falo, Maria Luísa, você é uma médica, você está atendendo. Aí quando eu faço, eu penso, poxa, eu cuidei de mim. Mas só que eu acho que isso é mais, é de dentro para fora. Eu acho que cuidar da parte externa, a gente é hipócrita se não falar que você malha para estar bem fisicamente também. Claro. Né? Mas eu acho que tem que ter um olhar maior. Né? A gente, como profissional da saúde, eu acho que eu sempre foco assim com os pacientes. Até nesse sentido de estimular a própria prática da atividade física. Eu falo que a beleza ela tem que ser consequência de você estar bem por dentro, espiritualmente, né? A cabeça boa, né? É um contexto. Nossa, a cabeça boa, desculpa, doutora Laís, te cortei. A cabeça boa, isso é muito interessante. E a Ana também trouxe esse ponto do nosso estado emocional, assim, sabe? E de como que, na verdade, ela falou sobre essa questão de você estar bem para cuidar do outro. Sim. E esse estar bem, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, Sim. né? A gente a gente entrou em contato com uma psicóloga, né? Ela chama Patrícia Zar Paz. E ela, a gente mandou um videozinho pra gente falando sobre esse assunto. Vamos assistir. Eu ainda percebo muita confusão sobre esse conceito, então acho importante a gente partir da definição do autocuidado aqui para a psicologia. E aí eu vou usar essa expressão para me referir a um conjunto de práticas que uma pessoa escolha adotar para a própria vida, para melhorar a sua sensação de bem-estar físico, emocional e mental, né? Então, eu estou falando de uma escolha que tem que ser individualizada. A gente pode sim partir de algumas questões básicas e que são universais, que contemplam a todas nós. E aqui eu estou falando de atividade física, de sono de qualidade, de alimentação saudável. Mas desse mais geral, a gente depois vai ter que especificar
para entender que o autocuidado de cada um vai ser diferente, né? Para uma pessoa pode contemplar uma vivência religiosa ou comunitária mais forte, para outra vai incluir atividades artísticas, para uma terceira vai ter um foco grande aí em adquirir conhecimento para uma área específica que a interessa, né? Então, além disso ser diverso para cada indivíduo, vai variar também em função do momento de vida. Uma mulher mais jovem vai ter necessidades diferentes de autocuidado daquela que já está em outra fase, como, por exemplo, uma mãe recente ou uma mulher prestes a se aposentar. As demandas mudam e a gente tem que ter atenção a isso. O que a gente nunca pode perder de vista é que, ainda que o descanso e o lazer façam parte, devam fazer parte das estratégias de autocuidado, eles não são uma definição, tá? Essa expressão, ela contempla a nossa saúde de uma forma global. Então, a gente precisa entender que equilíbrio emocional e saúde mental, por definição, vão estar contemplados e se beneficiar de ações de autocuidado. Nossa, Patrícia, você foi certeira. Muito obrigada por esse vídeo. A Patrícia, ela trouxe uma reflexão, gente, sobre a individualização, né? Isso é muito importante, mas eu estou muito curiosa com o que você ia falar, Laís. Me conta, eu te contei. Eu vou voltar um pouco ao assunto, porque eu ia falar sobre estética, né? Assim, quando a gente pensa em estética, a gente está pensando em autoestima também. E a autoestima, ela está ligada na nossa saúde mental, a forma como a gente se relaciona com outras pessoas. Eu, no consultório ginecológico, trabalho com uma parte da estética muito, muito pessoal, que é a parte da estética íntima. E aí a gente pensa, não, eu preciso pensar em beleza para essa região? Não necessariamente, mas quando a gente vai avaliar, às vezes, uma mulher que tem alguma queixa estética dessa região, às vezes a gente está trabalhando coisas muito mais profundas da sexualidade, da sua autoaceitação, a forma como ela se relaciona. Então, às vezes, cuidando da estética, você consegue melhorar outros aspectos da vida da paciente e que, às vezes, estão perdidas, ela não consegue identificar. E aí, muito interessante a fala dela, porque é isso, é a gente saber identificar quais são as prioridades que a gente tem naquele momento. E aí eu acho que o aconselhamento médico, né, eu faço muito isso no consultório, e às vezes conseguir direcionar a paciente para o que é prioridade naquele momento da saúde dela. Vou dar um exemplo para vocês, uma paciente que tem 35 anos, ainda não tem filhos e está envolvida com carreira, profissão e não está pensando na maternidade. Várias pacientes, eu preciso chamar a atenção que esse é um momento definidor para ela, não que ela precise ter filho, mas que ela precisa parar para pensar se ela quer ou não. Muitas mulheres nessa idade às vezes nem pensaram nisso. Então, é pensar na maternidade, definir quero ser mãe, não quero. Se quer ser mãe, o que estamos fazendo para essa programação? A gente vai ter uma gestação espontânea até qualquer hora? Não. Nós mulheres, infelizmente, a gente é limitado pela idade. Verdade. Então, a gente tem que pensar congelamento de óvulos, o que a gente está fazendo pelos nossos relacionamentos para que, né, que essa família venha. Então, são questões que às vezes a mulher não para pensar que deveria ser uma prioridade naquele momento de pensamento, né, de reflexão, e às vezes o direcionamento do médico que está ali, com quem ela se abre, clareia às vezes uma ideia e muda o rumo da vida dela, né? Então, acho que é bem importante mesmo. Ô, doutora, deixa eu te perguntar. Nessa parte aí que a senhora trata aí, íntima, as pessoas que te procuram, elas já vão com uma queixa, porque eu penso assim, que é um assunto que deve deixar um pouco constrangida a mulher. Sim. Né? E hoje em dia, com essa internet, com todo mundo tão perfeito assim na rede social, de repente ela vê um problema nela mesma, não seja algo tão natural. Como que é lá? O que acontece? A parte da estética íntima, as pacientes geralmente têm ou uma queixa muito pontual e aguda, né? Então, assim, vou dar um exemplo. Os pequenos lábios, que são a partezinha interna ali da vulva, grandes. E aí aquilo ali sempre incomodou a vida inteira, ou atrapalha numa atividade física, quando coloca uma roupa apertada, ela tem vergonha na hora de ter uma relação sexual. Então, às vezes tem algum ponto que chama a atenção e aí ela procura. Hoje a gente tem pouca informação sobre isso na internet, apesar de que tem aumentado muito o volume. E eu gosto sempre em consulta de não chamar a atenção para algo que não incomoda, se aquilo não for problemático. A gente não precisa criar um problema estético numa região que está tudo bem. Então a gente sempre questiona, tem algo que te incomoda?
porque pode ser alguma coisa específica muito ele individualmente. E às vezes apontar uma coisa ou outra que pode trazer um benefício para ela até funcional. Quando eu falo funcional, é no funcionamento mesmo ali do órgão da vagina. Então, às vezes a paciente está com um ressecamento exagerado e ela não parou para notar que está doendo, que está ardendo porque está ressecado. Então, é a nossa função também apontar certas coisas, mas sem gerar um problema de autoestima, né? Gente, deixa eu contar para vocês o que aconteceu comigo, experiência própria. Eu, há uns anos atrás, eu optei em fazer o explante, porque eu tinha prótese de silicone e era um desejo meu retirar. Aí eu procurei um cirurgião plástico muito famoso aqui e fui fazer uma consulta com ele. Aí, a primeira coisa que eu falei, eu queria saber se você faz explante, porque eu quero ter um peito bonito sem a prótese. Até aí tudo bem. Aí ele, então vou te examinar. Gente, na hora que eu tirei a roupa para ele me examinar, ele falou, olha, nós vamos ter que dividir essa cirurgia em 2 etapas. Aí eu, Primeiro, você tá vendo aqui? Aqui a gente tem que tirar um pouco. Isso aqui não tá legal. Isso aqui você tem que cortar, você tem que subir. E ele pôs tanto problema em mim, mas tanto, eu não estava sozinha, eu fui com a minha mãe, então eu tenho testemunho. Ele pôs tanto defeito em mim que eu nunca tinha reparado, e eu saí de lá tão triste. Nossa. Que eu falei, meu Deus, eu queria só tirar o silicone. Falta de Agora eu vou ter que fazer 2 cirurgias. E assim, a retirada da prótese ia ser só no segundo plano, na segunda cirurgia. Então eu pensei assim, peraí, a sua prioridade eu vou ter que fazer uma cirurgia, emagrecer não sei quantos quilos, para poder começar a fazer isso, aquilo. E assim, ele apontou até coisas na minha perna que eu nunca nem tinha observado. Então eu não sei se eu fiquei decepcionada, mas eu fiquei um pouco em choque, sabe? Sim. Porque assim, eu fui com uma expectativa, com uma coisa que eu tinha detectado que eu não queria, e ele me apresentou tantos outros problemas que eu saí pior do que eu entrei. Nesse ponto, assim, a gente vê muito a importância de se conhecer, né, gente? E de saber o que você realmente quer. Porque se a gente for pelo que a gente vê nas redes sociais, pelo que as pessoas estão fazendo, assim, vai criar problema onde não tem. E vamos puxar essa pauta do autoconhecimento, gente? É isso que eu ia falar, a questão do autoconhecimento. Porque você falou isso, primeiro que é uma questão de ética mesmo, né? Que a Laís falou, e você está falando, e é isso mesmo. A gente tem que se conhecer, porque é isso, coisas que às vezes as pessoas vão apontar em você, você fala, não, né? Primeiro que isso não te pertence. Porque uma vez, eu não esqueço também, que eu atendi uma paciente linda, corpo escultural, a menina linda, e ela era casada com um médico. E ela chegou lá para fazer, né, o trato de varizes, uns vasinhos vermelhinhos, mas assim, coisa que na hora que eu mesma olhei, falei, nossa, é tão pouquinho e tal, te incomoda? Não, mas é porque o fulano, toda vez que eu ponho um biquíni, fica falando e tal, e aí eu falei, gente, mas você é linda, sabe, tal, ou seja, que companheiro é esse que conseguiu colocar ela cismada. Então, assim, até que ponto também você também quer agradar o outro? Então, se você não estiver muito seguro, porque ninguém é perfeito, né, gente? Fisicamente, imagina envelhecendo, então. E se você for viver em função de atender a expectativa do outro, você vai se frustrar, vai entrar em depressão, vai questionar um monte de coisas. Quase que eu entrei em depressão, porque eu fui com um objetivo e, gente, fazer um explante não é uma coisa de um dia para a noite. Eu já tinha pensado, pesquisado há um tempo, então, assim, eu fui bem decidida. Quando eu cheguei, que o médico me surpreendeu com esse tanto de procedimento que eu teria que fazer, assim, se eu não tivesse tão bem, talvez eu tinha feito. Sim. Mas como eu já sabia, não, só isso que me incomoda, eu vou fazer só isso. Então eu já... No consultório a gente tem que ter muita sensibilidade, às vezes, de pegar uma queixa estética ou uma queixa relacionada à sexualidade e a gente ter a oportunidade de conversar com aquela paciente e entender que tem alguma coisa ali atrás. Se você for lá e operar e fazer a cirurgia íntima dela, não vai resolver o real problema. Isso. Então, de você conseguir apontar... hoje a gente fala muito, né, sobre libido. Hoje, 90% das pacientes que entram no meu consultório reclamam que a libido está baixa. E quando a gente vai pensar em libido, em desejo sexual, as pessoas
logo pensam em hormônio, né? Que a causa é essa aqui, a culpa do hormônio é muito pequena. É claro que quando a gente pensa em pacientes no climatério, que estão na menopausa, isso tem um peso maior e às vezes o problema é hormonal mesmo. Mas a gente tem meninas hoje de 20 e poucos anos com queixa de libido e que se a gente trata de forma superficial e não abrange o que está por trás dessa baixa libido, a gente não consegue ajudar, né? Sim. Então, é muito mais amplo do que só aquela queixa específica. Eu vejo que, assim, nós mulheres passamos por muitos eventos marcantes na nossa vida, né, doutora? Por exemplo, o nosso ciclo menstrual, ele vai impactar na nossa forma de relacionar com as pessoas, né? Como que é isso? A saúde hormonal também, o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Então, às vezes, Isa, se você tivesse ido no momento que você estava assim, nas baixas, vamos dizer assim, como Ele é que teria seria? me influenciado, Não é? né? Isso que eu falo, gente, o cuidado, o autocuidado, o autoconhecimento é você estar bem com você para não cair nisso aí. Porque isso aí é o que mais tem, né, doutora? Hoje em dia na internet, a gente tem acesso a muitas informações, a muitas fake news e, de repente, se você não estiver tão bem preparado emocionalmente, você cai. Eu podia ter caído. Imagina, gente, eu ia passar por 2 cirurgias que eu nunca tive Porque interesse. as pessoas querem te vender a fórmula mágica, né? É a pílula mágica, é o chip, é a cirurgia. Então, é o que a gente estava falando de ter indicações, né, Isa? Igual você falou, mas às vezes você vai numa referência, mas aquela pessoa não bateu para você. Mas aí, a gente, aproveitando esse gancho, é isso. Hoje, a gente, enquanto médico, vê isso. É claro que existem aqueles médicos que muitas vezes estão aprendendo com pessoas que não são tão confiáveis e eles nem sabem o que estão, às vezes, divulgando. Então, existe essa turma inocente, sim, mas existe também aqueles que hoje vê na internet ali, né, no Instagram, uma forma de vender fácil o seu produto. E aí a gente tem que ter cuidado com essa armadilha, né? Exatamente. Vou puxar de novo aqui do outro programa, Ana, você falou da mulher multitarefa, né? Que faz várias coisas ao mesmo tempo. É mãe, a mulher trabalha, você falou mãe, empresária. Eu fico pensando que o autocuidado da mulher moderna mudou, né? Vocês também veem dessa forma? Sim. Na verdade, hoje em dia, a gente não tem aquele... Eu não sei nem te falar, né? Porque eu penso, por exemplo, eu não tenho aquele tempo disponível para fazer tudo que eu acho que é importante para mim. Eu priorizo a alimentação, priorizo a atividade física, mas eu não tenho aquela nem disposição, viu, doutor? Eu não tenho nem disposição. Às vezes eu falo assim, ai meu Deus, eu tinha que ir na academia hoje. 3 meninos pequenos trabalhando. Não, é difícil, você está numa fase trabalho, então, que é assim, difícil, tem que priorizar. E a cobrança que a gente faz consigo mesmo, né? Que eu fico assim, gente, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, eu tenho que... Então, assim, a gente já se cobra. Então, de repente, tirar um tempo para algo que seja tão importante quanto, não é fácil. Não, eu acho que assim, às vezes eu dou conselho para as pacientes, né? Eu acho que a gente tem esses casos, na verdade, o nosso foco, né, Laís, lá na clínica, a gente partiu desse problema de tentar ajudar as mulheres, a idealização da própria clínica, né? Eu sou cirurgiã vascular, trabalho com varizes a vida toda, mas atendo um público predominantemente feminino. E elas chegam muitas vezes assim. Então eu falava, caramba, e às vezes está com um profissional que você nem concorda muito com a conduta, com a postura. Então o meu objetivo em criar a clínica, né, e ter profissionais assim, parceiros que dividem o mesmo pensamento, os mesmos valores, né? O caso da Laís, a gente tem uma endócrina, uma nutricionista, outros profissionais, porque quando essa mulher chega, você vai tentar fazer isso, abordar e entender qual que é essa dor, né? E eu vejo que hoje eu olho para trás e às vezes eu quero falar exatamente sobre essa questão do autocuidado, não ser um egoísmo, ser uma prova de amor, porque se você está bem, você cuida melhor do outro, né? Aquela mulher nervosa, irritada, poxa, ela vai querer bater no menino na primeira birra. Então, ela né? não vai ter nem vida saudável, não tem então, como. assim, só que não é fácil. Então, assim, quando eu lembro na minha fase igual você, que é isso? Estava péssima, estressada e tal. Então, assim, não é fácil falar, né? Cada um vai saber onde que, né? Que você o calo aperta, exato, né? Acho que a importância da gente ter, então, alguns profissionais mesmo para te guiar nessa tomada de decisões é muito importante, porque às vezes a gente pega pacientes completamente perdidas, né? Assim, principalmente pensando no envelhecimento saudável. Se a gente for pensar de menopausa, climatério, a paciente ela está com 1000 coisas, ela tem 1000 sintomas, ela tem uma vida ali profissional, familiar, começa tudo a ficar bagunçado por causa da fase hormonal que ela está passando.
E se ela não tem um direcionamento para entender, vamos por aqui, o caminho é esse, vamos fazer isso, às vezes ela não consegue nem se sentir bem. Porque a própria rotina sobrecarrega. Sim. Então, às vezes, ela não consegue nem perceber um sintoma que ela tenha. Né? E quando aí ela vai procurar a doutora, vai chegar lá, pode não ser a sua especialidade, mas você vai ter alguém para um olhar né? amplo. Não, né? muitas vezes vira uma sessão de terapia, né? As consultas, às vezes numa segunda é que você vai abordar o problema médico de fato. Mas hoje é difícil as pessoas pararem e terem esse tempo. E aí você fica tentando equilibrar os pratinhos até que um vai cair e aí você vai ter que cuidar dele, né? A gente mesmo com amigas, por exemplo, eu tenho algumas amigas que eu fico até querendo dar uma dica, sabe? Assim, falar assim, olha, você devia passar um produto aí na sua pele, né? A idade está chegando, a gente tem que se cuidar um pouco mais. Eu acho que você tem que procurar uma academia. Olha, você não está comendo muito industrializado. Às vezes eu fico assim, não vou falar. Tem que porque segurar. senão eu vou ficar chata, né, É doutora? difícil, eu passei por uma situação, né, recente igual essa, porque é isso, às vezes você quer ajudar a pessoa, mas a pessoa não está preparada também, né, para receber essa ajuda. Muito difícil. Eu acho que é legal a gente refletir também, né, assim, essa questão da individualização que a Patrícia trouxe, eu achei tão legal, porque eu acho que a partir do momento que você entende que é sobre você, sabe? Então, não dá pra gente ir seguindo receitas prontas da internet. As pessoas têm contextos diferentes, né, gente? Realidades diferentes. Histórias, né? A gente sabe que hoje eu consigo colocar na minha rotina um tempinho pra fazer a academia, mas assim, eu procurei esse tempo, mas eu sei que tem gente que é praticamente impossível por causa da rotina, né? Mas acho que é entender, conhecer o seu corpo e a partir daí vai descobrindo o que é que você gosta, né? A Patrícia falou, vocês também falaram, o que que me faz bem? Eu adoro colorir. É um negócio que me faz bem. Terapia, que legal. Terapia. Ô, Nick, e por muito tempo eu ficava assim, não vou assistir série não, porque série demanda um tempo ali do ócio e se eu tivesse produzindo era melhor. Agora eu tô me dando a oportunidade de assistir uma série como autocuidado. Eu falo, não, vou tirar um tempo para zerar minha mente, para me ficar só dedicada ali a assistir aquela série ali e me dar um tempo assim de descanso mental. Gente, vou falar, é gostoso mesmo, separar, assistir uma série, uma pipoquinha ali. Eu, como meu noivo também, fico muito feliz quando a gente tem nossos momentos assim. Gente, uma dúvida aqui agora que eu quero perguntar pra vocês. O que normalmente impede que vocês tenham um autocuidado? Assim, eu vou falar por mim. A falta de tempo hoje é o que mais me impede de promover ações de autocuidado comigo. E vocês? Olha, eu vou falar uma coisa. A falta de tempo também é algo que às vezes me impede, né? E eu tô pensando aqui, às vezes um banho demorado é um autocuidado que eu gosto de ter, assim. E hoje eu tenho espectadoras, né? No meu banho. Como assim? São minhas duas filhas, então eu tenho que otimizar o meu tempo. Então, às vezes, o meu banho, que seria um banho tranquila, sozinha, demorado, é um banho compartilhado. Mas assim, é a minha realidade hoje, né? Então assim, eu aproveito para ouvir as meninas, para saber como que foi o dia, para entender, né? Por exemplo, ontem a Maria Clara estava me falando um resumo de um livro que ela teria hoje de atividade da escola, para saber como que foi o dia. Então assim, é a realidade que a gente tem. Então é o que você falou, né, Nick? Não existe uma receita de bolo. A gente tem que ver o que se aplica pra gente dentro da realidade que a gente tem. Então eu fiz o meu skincare, tomei o meu banho e também cuidei das minhas filhas. Perfeito. Aí deu exemplo, porque você é linda, maravilhosa. Elas devem ficar olhando assim, o que a mamãe faz? Deixa eu ver. É óbvio. Eu acho que o tempo pega para todo mundo, né? Se todo mundo fosse falar, falta de tempo. Mas eu tenho notado e prestado atenção, tomado muito cuidado com a minha mente. Porque eu vejo que às vezes eu próprio me boicoto. Então, às vezes, um dia que você está cansado, está sem tempo, e aí você vai para academia, você acha o tempo, você está cansado, vai para academia e a sua mente fica ali, não te deixando fazer o que você deveria fazer. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado também com a forma como a nossa mente domina, às vezes, a gente e impede que a gente só vá, só faça, né? Não é fácil, mas
É isso mesmo, a gente auto se sabota muitas vezes. Eu vejo isso também, hoje eu já diminuí um pouco, a atividade física passou a ser a primeira coisa do dia, porque né, no fim do dia eu estou muito cansada, mas eu vejo que assim, tem outras coisas que eu também hoje fico querendo colocar com mais disciplina, né? Meditação, a espiritualidade, mas eu vejo que eu ainda priorizo muitos outros, sabe? Eu acho que a dinâmica hoje, meus filhos, casa, tem a clínica, tem outros negócios assim que eu mexo por fora e eu vejo que assim, eu priorizo tudo e quando eu vejo eu falo, caramba, sabe? Ficou faltando aquilo que eu queria fazer. Muitas vezes falta exatamente isso. Por isso que nós temos que deixar aqui para o pessoal que está de casa esse recado, que às vezes a gente prioriza tanto outras coisas que o que a gente quer fazer não é priorizado. Exato. Hoje eu também coloquei academia de manhã para mim não ter escapatória. Sou obrigada a ir e o meu professor vai na minha casa. Então, assim, gente, não tem jeito mais. Agora não tem jeito. Eu falo que eu pago para ele me cobrar de fazer as coisas, porque realmente, por iniciativa própria, eu falo assim, não, hoje eu mereço dormir mais 15 minutos, hoje eu mereço descansar, que também faz parte, né, do autocuidado, mas a gente tem que saber dosar tudo muito bem para poder dar conta de tudo. Entender jeito. Também, gente. Se você não consegue pagar um professor, busca aí uma força interna e que vai dar certo. Coloque metas e vai. Você, Nick? Pra mim essa questão da falta de tempo mesmo, sabe? Eu acho que é o principal. Mas eu tô refletindo aqui com vocês falando, eu acho que uma coisa que me impede o autocuidado é querer fazer muito. Eu quero fazer tudo. E no fim eu não consigo fazer nada, sabe? Eu queria fazer meditação, eu queria fazer yoga, eu queria fazer acupuntura, eu queria fazer terapia. Hoje, assim, tá garantido pra mim atividade física e terapia, entendeu? Então eu tô tentando trabalhar na minha cabeça essa questão de ir com calma, uma coisa de cada vez, um momento. Entrei numa fase esses dias, tava contando pro meu noivo, tava querendo começar a correr. Falei, queria correr. Parece ser tão bom. Aí ele ficou assim, mas que horas? Eu tô na mesma, aí a ficha caiu, tipo assim, né? Eu vi um grupo de corrida agora no meu bairro e falei assim, gente, vou correr. Não sei quando, nem como, mas tô querendo. E aí, sabe o que eu penso? Que eu acho que um tipo de autocuidado também é sobre dizer não. Isso. Nossa, total. Sobre dizer não. A mulher precisa aprender a dizer não. Não fala sério. E é difícil, tá? Ótimo ponto, viu, Ana? É isso mesmo. E porque a gente acaba se autocobrando muito. É isso, você tá cansada, mas aí fim de semana aparece um compromisso que você não quer ir, você vai porque... Isso, então quando você chega nessa fase de poder também falar não, e isso não ser também interpretado pelo outro como uma questão pessoal, a nossa sociedade cobra isso, né? Priorizar aquilo que é prioridade. Né? Doutora, eu com 3 filhos, quantos aniversários você acha que eu tenho por final de semana? Nossa, gente, eu falo que tem hora assim, não tem como, sabe? Manda seu marido com os 3 e vai ver Netflix. Agora eu já tô dividindo. Tem hora que eu falo assim, a minha mais velha, eu falo, vai com a amiga. Pronto, eu já não vou. Aí os pequenos eu pergunto, gente, quem que vai hoje? Minha mãe, a outra avó, tem que delegar. Eu acho que senão eu vivo em função e não faço nada mesmo. Mas é uma fase, vai passar. Um autocuidado também é você ter leveza para entender que não vai dar para fazer tudo. Então, assim, o meu marido fala muito isso comigo. Às vezes eu quero abraçar o mundo, eu quero fazer tudo, eu tenho muita dificuldade com o não, eu tenho muita dificuldade em delegar para outras pessoas o que eu preciso fazer. E às vezes eu chego no final do dia sofrendo por alguma coisa que eu não dei conta. Eu acho que a gente tem que aprender a ser mais leve com o que a gente não dá conta. Cobrar menos. Cobrar menos. E a gente se cobra muito. Se acolher saber que tá tudo bem. Sim. Respirar fundo, né, gente? Vamos pro momento aqui desse programa que eu gosto, assim. A gente já teve a primeira experiência, eu amei e eu quero saber. É o nosso quadro Que Absurdo, né? Vamos lá, doutora Laís, começar com você. Qual foi o maior absurdo que você já viu, ouviu, leu, aí na sua experiência enquanto médica ginecologista? Gente, olha, ginecologista é um médico que vê muita coisa que pode parecer absurdo, que é extraordinário, assim, porque a gente lida com um mundo muito íntimo, mas... Uma vez, e aí a gente falando sobre desinformação e a gente tomar cuidado de onde a gente pega as informações, eu recebi uma paciente que estava com um quadro nos dias anteriores de candidíase, que é uma doença infecciosa que dá muita coceira, dá corrimento, secreção vaginal. E aí ela foi na internet procurar o que fazer e ela viu no TikTok uma dica. E apareceu no dia seguinte no meu consultório, falando, doutora, tá tudo queimando, tá horrível, eu coloquei um alho
dentro da minha vagina. Alho? Alho. Deus, que horror. De onde que Se ela tirou vocês isso, procurarem, existe, não vou dizer lenda, mas existe uma cultura antiga até de que alho na vagina é antibacteriano, antifúngico. E hoje no TikTok tem gente ensinando, inclusive, a amarrar o alho para você conseguir tirar o alho depois. Então, assim, ela Meu chegou Deus. com uma queimadura praticamente, sabe? A região muito irritada. Então, além de ter a candidíase, ela estava ali agora com uma reação inflamatória exacerbada dentro da vagina. Então, o recado é cuidado, né? De onde vêm as orientações? Hoje a gente tem um mundo de internet cheio de dicas, e aí eu adoro falar assim que médico não dá dica, médico dá orientação, cheio de coisas que não fazem sentido. E falar que pôr um alho dentro da vagina vai resolver. E sem absurdo, pensar né? que poderia queimar ela mesmo, né? Sim. Trazer uma consequência muito mais grave de um problema corriqueiro, assim, né? Loucura, até onde vai a internet, né? Meu Deus. Exatamente. A gente tem que aprender a filtrar e é um desafio filtrar, né? Mas vamos seguir. Malu, você agora. Pois é, eu acho que eu não tenho, eu estava até pensando aqui em nenhum absurdo como esse, mas eu estava até pensando porque é recente. Tirando esse fato, igual eu falei, das pacientes que chegam lá, às vezes, com microvarizes e é o marido, aquele marido chato que fica mandando ela tratar os vasinhos e aí não é uma demanda própria, isso eu sempre acho que é um absurdo, mas recentemente a gente fala muito também sobre a questão de prevenção de trombose, então essa parte, por exemplo, de voos prolongados, a questão do uso da meia, incrível como a gente sempre tem que reforçar esses conselhos. E aí eu conversando com uma paciente que ela ia para a China agora e falei com ela, olha, a meia, mas eu não gosto, a meia incomoda. Falei, não, mas então você vai sentar no corredor, que aí você levanta, anda mais para movimentar. Ela, não, toda vez que eu viajo eu gosto de ficar lá na janelinha, porque aí eu nem levanto. Falei, mas e para fazer xixi e tal? Não, eu nem bebo água. Eu falei, poxa, mas então você não usa meia, você não bebe água, então você desidrata e você ainda não movimenta, você é a maior candidata para trombose. Então você vê, com tanta informação, uma pessoa culta, ou seja, e que acaba se expondo a um risco, uma mulher de já 60 anos. Então, gente, tem que hidratar, tem que andar e tem que usar meia. Nossa, fica o recado, né, gente? Infelizmente, são muitos absurdos, né? A gente tenta trazer nesse momento aqui para descontrair um pouquinho, mas o assunto é sério, assim. São muitos. Eu penso, doutora Laís, que são vários relacionados à saúde feminina, enfim. E hoje, assim, eu acho que um grande problema são as pacientes que querem se cuidar e procuram informações e acham que aquela informação é uma informação correta, até mesmo às vezes de médicos, né? Hoje a gente tem muita discussão na área médica, pensamentos diferentes, linhas de tratamento diferentes. E aí, se a gente for pensar na questão hormonal, né? Eu trabalho muito com menopausa e a reposição hormonal é um tratamento ótimo, que quando a paciente tem indicação, a gente ganha qualidade de vida. Então, não é para ter medo da reposição hormonal. A reposição hormonal, ela tem indicação, ela tem contraindicações, você precisa ter um médico para te orientar se você é a paciente que vai se beneficiar ou não. Só que aí hoje a gente tem tanta paciente que morre de medo de fazer reposição hormonal e aí ela deixa de tratar os sintomas ali do climatério, ela deixa de ter uma qualidade de vida a longo prazo e aquela paciente que já quer repor tudo. E hoje a gente tem uns absurdos sendo feitos de reposição hormonal, com hormônios que a mulher não precisa, muita testosterona, muito derivado de testosterona, e aí e às vezes a mulher está fazendo aquilo querendo estar bem, querendo se autocuidar. E aí é triste às vezes quando a gente vê que a pessoa às vezes foi enganada, às vezes não foi esclarecido para ela ter realmente consciência do que ela estava fazendo. Então, eu acho que essa questão hormonal também, a gente está lidando com muitos absurdos. Nossa, acho que é um assunto que rende até um programa para a gente fazer. Vamos colocar na listinha Rende aqui. mesmo, eu te falo por experiência própria. Na minha família, todo mundo tem pavor de hormônio. E eu já fui, como se diz, eu fui criada sabendo que muito hormônio não faz bem. Então, é até bom saber que tem dose. A gente eu tem que mesma saber... não ia querer, eu ia falar assim, não, vou tentar postergar o máximo até o ponto que seja assim, que não tem como viver sem. Por isso que a informação é importante, né? Porque a gente não pode ter medo. O medo paralisa, gente. Eu falo com as minhas pacientes. Se você tem medo, a gente vai trabalhar qual que é o seu medo. Esse medo é real? Esse medo realmente faz sentido? Ou esse medo ele vem de uma cultura anti-hormônio, por exemplo? Porque senão você deixa de tratar
uma doença, uma fase da vida que você poderia lidar muito melhor com ela. E é Colher interessante. benefícios lá na frente, né? É. A verdade é essa. Quando a gente fala do envelhecimento, a falta da reposição, muitas vezes, ela vai impactar, né, muito a sua longevidade, a qualidade de vida da mulher. Olha, Osteoporose, isso aí eu não sarcopenia. sabia. Pois é, mas é isso. É por isso que você tem que primeiro ter alguém que te oriente, esclareça e fala, você pode até não fazer, né? Ou seja, mas aí agora você vai ter substratos ali para pensar e entender por que você não quer fazer, né? Porque, na verdade, eu só não quero fazer porque a minha família, minhas tias sempre falaram que não era bom. Então, eu não tenho embasamento científico nenhum. Mas Só aí machismo. tá, e a nossa dica aqui do programa Pensando na Individualidade, né? Então, você vai procurar uma médica que vai te avaliar, entender quais são as suas necessidades, né? exato. E passando disso, né? Passando por isso, eu penso que você falou, doutora Laís, que as pessoas que te procuram nesse sentido, elas querem se cuidar e se perdem porque tem muita informação, gente. Vamos falar um pouquinho sobre prevenção, né? Quais são aí as principais consultas, os principais exames que a gente tem que ter na nossa rotina? Pensando até nas crianças, né? Nas meninas, a partir de qual idade tem que buscar um profissional? Como que é isso? Bom, então pensando assim na saúde da mulher, a gente lida, né, todas as fases da vida. Quando a gente pensa na saúde ginecológica, a gente tem que pensar ali como marco, né, a menstruação. E aí não quer dizer que menstruou hoje tem que ir no ginecologista amanhã. A gente orienta sempre pensar em se aquele ciclo ele está gerando algum incômodo, se a mulher entende o que está acontecendo e nessa hora é a hora do autoconhecimento. Então, assim, a primeira consulta ginecológica eu gosto sempre de mostrar para aquela menina, né, aquela recém-mulher, como é o corpo dela. Porque é nessa hora que lá na frente ela vai identificar se tiver alguma coisa errada. Então, mostrar a anatomia, mostrar como é a região íntima, né, mostrar o que é cada coisa, mostrar onde é a região do prazer, onde é normal ter secreção ou não é, se isso é normal, se isso não é. Então, conhecer o corpo, e às vezes é uma região que você não dá atenção, né? É quase que proibido. E aí, ficar atenta ao ciclo menstrual, né? Então, várias meninas nessa fase, a gente tem queixas muito específicas, então, se tem cólica, se tem dor, não é normal sentir dor intensa, então, é sempre um motivo para ir. O ciclo menstrual não pode ser um problema na vida da mulher. Se for um problema, a gente tem que agir. Então, eu acho que no início é se autoconhecer. E aí a gente vai falar sobre várias coisas. As meninas jovens, a gente precisa pensar em prevenção de gravidez, que isso, quando vem numa hora não programada, né, acaba com a vida daquela jovem. Prevenção de doença sexualmente transmissível, né? Quando a gente envelhece mais um pouco, a gente tem que pensar na questão da maternidade, de se vai engravidar, se não vai, pensar nessa saúde para gestar. E logo depois a gente vem com essa questão da menopausa e do climatério. Entre isso, a gente tem sempre que ter atenção que às vezes eu pego várias mulheres que têm anos que não vão no ginecologista. Por quê? Porque não está sentindo nada. E a gente tem que ter consciência que às vezes o nosso corpo não dá sinais. E hoje a gente tem vários exames que são básicos que precisam ser feitos e às vezes você não tem nenhum sintoma. E a gente precisa fazer mamografia, colonoscopia, cada exame na sua idade, né, própria. E ficar sempre atento a sintomas, então dor na relação, dor no ciclo menstrual, ficar atento a alguma alteração, quando você pega na região, você está sentindo alguma coisa diferente. As mamas, né, é importante a gente conhecer as nossas mamas, mas não esquecer que o exame complementar de mamografia, ele é mais importante do que o autoexame, então não pode palpar a mama, achar que está tudo bem e não ir ao médico, porque às vezes as lesões elas são muito, muito pequenas e elas não vão ser perceptíveis. Então, às vezes a gente tem que prestar atenção nos sinais físicos, no que você sente, mas não esquecer que a frequência das consultas são importantes. Qual que é a frequência, assim, A gente normal? indica uma vez por ano, né, a partir ali da iniciação da vida sexual. Antes disso, se ela tem algum sintoma, e pensar que a paciente que está tentando engravidar, ou gestante, ou no climatério, essa frequência às vezes precisa ser maior. E aí o médico vai ajudar ela a decidir qual é a frequência adequada. Mas uma vez por ano, eu acho que toda mulher merece o autocuidado
de ir, por exemplo, num ginecologista, né? Fazer um check-up, né, Sim. gente, geral, né? É sempre importante. Eu acho que essa questão da prevenção é exatamente isso. Eu acho que o ginecologista, ele sempre foi, né, o médico da mulher e que, teoricamente, teria que ter essa obrigação de fazer esse gerenciamento da saúde. Mas nem sempre isso acontece, né, Laís? Então, eu, por exemplo, hoje lá na clínica, o objetivo é muito isso. A gente agora está tendo alguns protocolos, assim, né, desse acompanhamento a longo prazo, para que a mulher tenha, sim, um médico para chamar de seu, né? No caso, a clínica. Porque o que acontece? A partir dos 35 anos, eu vejo que é o seu caso, a desinformação. Então, essa mulher, ela já estar preparando para o envelhecimento em todas as áreas. Então, tem a minha parte vascular também, né? A gente sabe que varizes é uma doença crônica, então ela vai evoluir. Então, mesmo que você hoje ache que é só estética, isso lá na frente vai impactar. Hoje eu trato muito paciente de 80 que não trataram lá atrás, porque achava que a estética não importava. Então, a gente precisa de olhar essa parte vascular, a parte do lipedema, que agora está em moda, né? Então, o lipedema, poxa, o ideal não é você tratar naquela fase já avançada, mas você consegue já mapear, né? É uma doença muito subdiagnosticada. Então, quando você já vê aquela paciente nessa fase dos gatilhos hormonais, principalmente, né? Quando menstrua, na gravidez, que ela já vai mudando um pouco ali a distribuição da gordura corporal, você já consegue ver, não, você tem tendência para ter o lipedema. E o controle do lipedema, ele é clínico, é estilo de vida, então você já vai acompanhar. E até a própria mulher pensando nessa questão dessa desinformação em relação à menopausa, né? Porque você tem uma janela também para fazer essa reposição hormonal, onde aí você vai perder os benefícios, né? De osteoporose, sarcopenia e tudo mais que, né, a Laís tem muito mais propriedade para falar. Então, quanto mais cedo você consegue ter essa abordagem completa para aí sim você caminhar rumo ao envelhecimento aí saudável, eu acho que é fundamental. A gente fala muito aqui no De Bem com Você sobre o diagnóstico precoce, Sim. né? Então, assim, a importância da prevenção. E agora, eu tô aqui, gente, tanta informação hoje que a minha cabeça tá a mil. E eu tô pensando que a gente falou, trouxe muitos exemplos, mas para ir caminhar para o final, para a gente pensar nas soluções, assim, queria que vocês compartilhassem dicas de como que a gente pode colocar em prática essa questão do autocuidado. Uma coisa que eu aprendi ao longo de todo o tempo que eu tô no De Bem com Você é sobre a importância do tempo de qualidade, sabe? Então, o tempo de qualidade no sentido de ter um horário para acordar, ter um horário para dormir, você conseguir manter uma rotina que te faça bem. Então, por exemplo, conseguir promover ações que vão te ajudar a ter uma boa qualidade do sono, né? Então, hoje na minha vida é o que eu tenho tentado, o tempo de qualidade e principalmente o tempo de ócio, que é o mais difícil, eu acho. É muito difícil porque a vida moderna, a vida da mulher moderna tem muitas coisas pra gente fazer, então nem sempre a gente consegue, mas eu percebi na minha vida que eu precisava de uma pausa, sabe? Em momentos específicos, e hoje eu percebo que eu preciso, assim, ter essa rotina de pausas também. Monique, eu acho que vai muito do autoconhecimento da pessoa, igual você já percebeu que você precisa dar pausa, eu também já percebi que eu preciso de ter um tempo de ócio com a minha mente realmente vazia, até de pensamentos. Então, eu acho que vai muito do autoconhecimento da pessoa deixar... porque muitas vezes a gente não quer aceitar o que a gente precisa, mas deixar esse sentimento, pôr para fora, procurar um auxílio médico, né? E fazer o acompanhamento ali das questões pertinentes até o envelhecimento mesmo, para tentar, gente, lidar da melhor forma possível, porque perfeito é muito difícil de ser, mas a gente tem que buscar ser o mais perfeito possível. Sim. O que vocês acham? Eu concordo plenamente. Eu acho que você só vai conseguir fazer essa gestão se conhecendo, né? Apesar de que muitas vezes até a correria é uma autossabotagem para você não parar e pensar, né? Então você vai naquela rodinha ali do hamster, vai só levando, e quando você vê, eu sempre foco, né? As minhas metas em relação hoje a pensar nisso e que me moldaram, então vai aí uma dica. Eu sempre pensava assim, eu não quero chegar lá na frente, aos 70, se eu viver isso tudo, olhar para trás e me arrepender de coisas que eu gostaria de ter feito e não fiz. Então, sempre na minha vida eu paro e faço essa análise. Eu estou fazendo o que realmente lá na frente é o que eu
Vou olhar para trás e falar, é isso que eu queria ter feito? Em relação a esse tempo com os filhos, que eu acho que eu vivi muito bem essa fase, hoje essa questão do autocuidado, né? Pô, esse ano eu vou fazer uma prova no fim do ano de 100 quilômetros na Patagônia, que é um sonho. Hoje eu mergulho, que é uma atividade, assim, radical que eu jamais, né? Tô indo mergulhar no carnaval. Então, assim, eu não perco as oportunidades que às vezes aparecem, mas sempre pensando nisso. Lá na frente eu não quero me arrepender. Então, a gente sempre parar e fazer essa autoanálise é legal. A gente falou muito hoje aqui sobre prioridade, né? Eu acho que uma outra palavrinha importante, além de prioridade, é responsabilidade. A gente pegar a responsabilidade do autocuidado para a gente é muito importante, porque, e aí vou falar também como médica, às vezes a gente tem alguns pacientes que delegam a responsabilidade do cuidado com a saúde toda para o médico, toda para o remédio, toda para o tratamento estabelecido. E às vezes ele esquece da responsabilidade que ele precisa ter com as decisões que ele toma. Então não adianta querer tratar pressão alta, tomar remédio, se não está fazendo atividade física. A gente estava falando do câncer de mama. O que uma pessoa que tem genética favorável para ter câncer de mama, mutação genética, que a mãe, que as irmãs têm câncer, pode fazer para não ter câncer de mama? Lutar contra a genética não tem jeito, mas ela pode fazer exames regulares e ela pode fazer atividade física e alimentação saudável. Isso parece bobo, mas atividade física e alimentação saudável é comprovado nos estudos que diminui a incidência de câncer de mama. Então, assim, gente, tem que fazer. E isso tem que ser uma responsabilidade, uma escolha. Então, você que precisa de um tempo de saúde, né, de descanso, você tem que ter responsabilidade de escolher uma hora do seu dia para fazer isso. Porque senão a gente deixa a vida ir levando a gente não está fazendo o que precisa, né? Exatamente. Eu acho que é sobre isso, né? Eu acho que o autocuidado, quando a gente se autoconhece e a gente tem autorresponsabilidade, a gente promove o autocuidado, né? E eu acho que, assim, no meu caso, eu percebo que a espiritualidade é o que me ajuda a promover o autocuidado em todas as outras áreas da minha vida, todos os outros tipos de autocuidado. Então, eu consigo equilibrar todos os outros pratinhos, né? A minha saúde emocional, a minha saúde estética. Então, assim, eu estando bem com a minha saúde espiritual, então, quando eu faço a minha oração diária, quando eu entrego a minha vida para Deus de manhã, minha família, todas as minhas áreas da vida eu consigo equilibrar. Então, eu acho que é isso, é sobre cada um encontrar, né, esse ponto de equilíbrio e aquilo que vai funcionar para ele. Ai, que lindo. Olha só, gente. Último minuto de programa, eu queria propor uma coisa aqui, meio maluca, mas eu não vou falar promessa, mas eu vou falar, pra gente ter em mente, assim, cada uma de vocês, depois dessa conversa maravilhosa que a gente teve, um autocuidado que vocês vão incluir na rotina de vocês. Eu vou falar o meu, vai ser colorir mais. Porque eu gosto muito de colorir, é uma coisa que me faz bem, que me traz paz. E eu prometo pra vocês que eu vou incluir isso na minha rotina. O que vocês dizem? Eu já estou incluindo. Agora eu estou fazendo leituras à noite, antes de dormir, todos os dias, coisas que eu não tinha tempo. E agora, todo dia antes de dormir, eu já estou fazendo a minha leitura. Que é algo que traz pra mim uma calma, até pra mim iniciar minha noite de descanso mais tranquila. Legal. Eu quero tirar um tempinho para fazer uma meditação diária. Muito simples, mas eu tenho que arrumar um tempo para isso. 2 minutos. Sim. Eu quero fazer mais pausas necessárias, assim, o que você falou, desse ócio produtivo. Legal. Eu acho que ele é produtivo. Eu acho que eu vou aumentar meu tempo de leitura. Hoje eu leio todo dia antes de dormir, mas eu deito para ler cansada. E aí, às vezes, eu leio uma página e durmo, porque eu estou exausta. Então, eu vou tentar achar um tempo para ir para a cama um pouco mais cedo para conseguir ler, que é uma coisa que tem feito muito bem à noite. É isso, gente. Que maravilha, que bate-papo gostoso. Muito obrigada pela presença de vocês. Amei. Foi um super prazer, foi uma delícia o bate-papo. Foi uma troca super legal, gente. Prazer estar aqui. E é Gente, isso. muito bom. E uma dica, comece o autocuidado, não deixe para depois. É isso. E eu vou falar aqui, para quem está assistindo a gente, não esquece,
O autocuidado, ele não é um luxo, é um compromisso com você, né? Na correria do dia a dia, muitas vezes, a gente coloca as nossas necessidades em segundo plano, mas como que a gente pode cuidar de outra pessoa se a gente não está cuidando da gente? Tirar um tempo para você não é egoísmo, é uma forma de fortalecer o seu corpo e a sua mente para enfrentar os desafios da vida. Se priorizar não significa ignorar responsabilidades, mas reconhecer que você também merece atenção, cuidado e bem-estar. Afinal, né, quando a gente se sente bem, tudo ao nosso redor fica bem. E se você conhece aí uma mulher que vive no 220, não tira um tempinho pro autocuidado, compartilhe esse programa com ela. Lá no YouTube você encontra esta e outras edições do De Bem Com Você. É só procurar por @TV Horizonte Oficial. No Instagram, gente, tem conteúdo exclusivo, então já aproveita e segue a gente no @TV Horizonte Oficial. É isso, muito obrigada pela sua companhia. Te vejo no próximo programa. Tchau!